Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um programa Sala da Presidência. Essa semana tenho aqui um convidado especial. Não é o vereador Alessandro Maraca, mas é um outro presidente, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária. Nome grande, hein? Vereador Renato Zucolotto. Seja muito bem-vindo ao programa Sala da Presidência, vereador. E vamos falar um pouquinho aí dessa comissão. É um prazer eu ser recebido aqui na Sala da Presidência, né? Pelo pessoal da TV Câmara, é sempre um prazer renovado a gente poder dar conta do nosso trabalho como vereador, nessa segunda legislatura, já um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais experiente. Agradecer ao nosso presidente Maraca por ceder aqui as salas da presidência, né, que é um espaço realmente bastante utilizado, mas é um prazer muito grande eu estar aqui para falar da Comissão de Orçamento e Finanças. Talvez uma das comissões mais importantes da Câmara, né, só perdendo importância para a Comissão de Constituição e Justiça, por conta dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça que são terminativos, ou seja... E o pessoal ficar sempre atento, ainda mais com relação a finanças, sai toda hora matéria falando de devolução de dinheiro da Câmara, falando das contas da Câmara Municipal. Agora é hora de prestar conta aí para o munícipe que está assistindo. É importante nós prestarmos conta, aliás, de dois valores. Porque como nós trabalhamos com o orçamento público municipal, a gente dá conta dos valores que são executados pelo Legislativo e também pelo Executivo. Porque parte do orçamento que é aprovado aqui na Câmara é o orçamento que se impõe ao Legislativo, ou seja, uma parte do orçamento que incumbe ao Poder Legislativo gastar. Então é muito importante que a gente dê essa explicação, até porque cidadão, eleitor, é dinheiro público que é arrecadado e gerado com os impostos que você paga, que são administrados pelo Executivo, mas votados e também elaborados aqui no Legislativo Municipal. Bom, e a Câmara tem conseguido aí, né, economizar dinheiro, dar retorno para a Prefeitura de alguma verba que ajuda, por exemplo, na questão do asfalto da cidade, a questão da saúde, educação. É importante aí todo o trabalho que vem sendo realizado pelo presidente Alessandro Maraca e também pela Comissão de Finanças aí que o senhor capitaneia. Ao lado de quais vereadores, só para a gente, para o pessoal se familiarizar? Hoje nós estamos na Comissão de Orçamento e Finanças, eu, o vereador vice-presidente André Rodini, o meu colega Eliseu Rocha, de Progressistas, depois o Igor e o Gerbinato. Então são 4 vereadores que compõem essa comissão juntamente comigo e que dão suporte ao trabalho da presidência, já que essa comissão tem um trabalho relevante no decorrer do ano, seja com a votação da lei orçamentária, da LDO e do plano plurianual que foi votado esse ano. Como você pode perceber, é um trabalho exaustivo, mas que rende muitos frutos para Ribeirão Preto. Vereador, o que o senhor pode falar aí o senhor começou o mandato esse ano como presidente dessa comissão, o que o senhor pode falar dos trabalhos que foram realizados, importantes conquistas aí que vocês debateram e se debruçaram durante esse ano, pelo menos até agora, mês de outubro? Veja, eu já estou no 2º ano como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. E a gente percebe que há muito ainda a se caminhar para que a gente tenha mais transparência na administração do orçamento público. Nós temos feito um trabalho exaustivo, primeiro, o Bahia, com relação à participação popular nas audiências públicas e elaboração da lei orçamentária. A gente percebe, a gente tem reiterado isso em muitas oportunidades e dado publicidade a isso, que é importante a participação do eleitor, é importante a participação do munícipe na formulação da proposta orçamentária. Ah, mas está certo que isso nós avançamos pouco. Sim. O que acontece é que o orçamento público, quem elabora todo esse projeto denso, né? Porque você veja, nós temos esse ano um orçamento da ordem de 4.309 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas essa peça orçamentária ela tem que vir discriminada. E vem discriminada por rubrica. O que é gasto nessa rubrica, naquela rubrica. Então, vem um calhamaço de documentos para a Câmara, que vai analisar. Nós temos aí percentuais de investimento nas pastas de educação, de saúde. Incumbe a essa comissão permanente verificar se os percentuais de investimento têm sido formulados pelo Executivo. Mas quando esse projeto vem ao Poder Legislativo, cabe à Câmara também, como casa de ressonância popular,
discutir com a população. Mas, e aí vem uma crítica que eu tenho feito de maneira reiterada, que é uma crítica um pouco ao Poder Executivo, para que ele seja mais sensível, né, na oitiva dos vereadores. E por que isso, Bahia? Os 22 vereadores que são eleitos pela população para representá-los na Câmara Municipal, eles têm um contato mais direto com o munícipe. Por quê? Porque cada vereador representa, muito embora ele seja eleito para ser vereador da cidade, ele representa um segmento da sociedade. Tanto é que nós temos vereadores que se identificam com um bairro, que levam até o nome do bairro. Ou seja, ele foi eleito, a princípio, por uma maioria de votos que representa aquele bairro. E cada um tem o seu segmento, as demandas de sua cada área de atuação, exatamente. E todos formam a comunidade, a sociedade que necessita de ser discutida a questão do orçamento, né? E é por isso que eu acho que o vereador ele é mais vocacionado a poder ter sensibilidade para ver onde são necessários os investimentos. Ou seja, ele está lá na ponta da cidade, vendo as demandas regionais, as demandas locais, as demandas das comunidades, e os vereadores têm sido muito responsáveis na formulação dessas emendas, mas aí, invariavelmente, chega no Executivo e há um veto a todas as emendas que são formuladas pelos vereadores. Então, eu tenho cobrado mais do Executivo, uma sensibilidade maior do Executivo, para que ele possa ser mais sensível, possa fazer um diálogo mais franco com a Câmara Municipal, para que algumas emendas desses vereadores possam ser sancionadas ou aproveitadas para que esse dinheiro chegue na ponta do seu destino. E a comissão ela se reúne frequentemente? Quantos são os dias e horários aí das reuniões? Até para quem tiver interesse em participar. A Comissão Permanente de Finanças, qual que é a atuação das comissões permanentes? Todos os projetos, quando eles são protocolados na Câmara Municipal, eles passam por comissões temáticas. Sim. E a Comissão de Finanças e Orçamento, tal como a Comissão de Constituição e Justiça, ela é uma das únicas comissões que atua em quase todos os projetos que são distribuídos à Câmara. Então, a Comissão de Orçamento e Finanças, ela se reúne ordinariamente todas as semanas para poder aprovar ou discutir esses projetos que estão pautados, e aí eles são distribuídos aos seus respectivos relatores. Então, o projeto entrou, aí o presidente distribui esse projeto para um relator, para que ele possa analisar aquele projeto e emitir um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. E muito embora esse parecer não seja terminativo, o que é terminativo? Ainda que haja um parecer contrário da Comissão de Orçamento e Finanças, esse projeto é levado a plenário, o que não acontece com a Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, se a CCJ deu um parecer terminativo, um parecer negativo ou de inconstitucionalidade do projeto, ele não vai nem a plenário. Não vai para a pauta. Mas os pareceres da Comissão de Orçamento e Finanças, eles são muito importantes porque eles vão instruir o projeto para que o vereador que for votar tenha ali uma orientação, se aquele projeto tem parecer favorável ou contrário da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Bom, a gente tem debatido muito sobre orçamento, né? E no último dia, praticamente o último dia do mês de setembro, dia 29, o secretário Afonso Reis Duarte, também o secretário Ricardo Guerra estiveram na Câmara para entregar a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual, que vai ser discutida aqui até o mês de dezembro na Câmara Municipal, onde vocês vão se debruçar na papelada toda, vão discutir. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que é a LOA, para quem não conhece, a importância dela para a cidade de Ribeirão Preto e quais são os próximos passos, agora que o projeto deu entrada na casa. Veja bem, a Constituição Federal, ela disciplina 3 peças orçamentárias que regem município, estado e União. O primeiro deles é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual é votado na Câmara a cada 4 anos e traça metas a médio prazo para a Prefeitura de investimentos, ou seja, de receitas e despesas da Prefeitura. Então, é aquilo que está previsto como receita e aquilo que está empenhado como despesa. Então, o Plano Plurianual vem, o prefeito traça uma meta para os próximos 4 anos e é votado na Câmara. Depois nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi votada esse ano. Então, como a própria nomenclatura diz, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traça essas diretrizes básicas para
para cumprimento da meta do ano seguinte. E depois, essas duas leis que antecedem a lei orçamentária, né, vem a LOA, que é a lei orçamentária. E aí sim, né, ela traça receitas e fixa as despesas para o ano seguinte. Ou seja, o que a prefeitura tem em mente como receitas, e a gente vai perceber que houve um incremento no orçamento público municipal, até por conta da inflação. Que como a inflação, a tendência é que haja uma majoração nessa arrecadação municipal. Então, o que a prefeitura traça como receita são 4 bilhões 309 milhões de reais. Ou seja, e depois manda essas receitas e fixa já as despesas. Quanto que vai para a Secretaria de Educação, quanto que vai para a Secretaria de Saúde, quanto que vai para a Cultura, para o Esporte. Então, isso tudo vem para a Câmara. Agora os vereadores vão se debruçar sobre esse projeto de lei. Nós havemos de fazer audiências públicas e esse ano eu quero ver se eu consigo incrementar uma coisa que já era a minha ideia e que nós não conseguimos implementar nos anos anteriores, que é para poder fazer um debate mais próximo com a comunidade ou fazer um debate com a sociedade civil, é tentar levar para os bairros, ou pelo menos para as 4 regiões do município, né, da Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, para tentar pelo menos fazer 4 audiências em escolas públicas municipais, chamando a comunidade para poder decidir qual é o investimento que quer para o seu bairro. Ah, mas isso é inexequível? Em princípio, sim. Mas nós precisamos, Bahia, criar ou incutir na cabeça do cidadão que ele pode ser um formulador do orçamento público do seu município. É difícil? É difícil. Mas é necessário que a gente possa, através do exercício da cidadania, fazer essas propostas e depois levar para o prefeito municipal para ver se há a possibilidade dele receber essas demandas formuladas pelo cidadão ou pela comunidade e assim contemplar com aqueles projetos que sejam vocacionados pela própria comunidade. Bom, importante esse acesso à população porque é onde estão as demandas, né? Cada nicho tem a sua demanda e é uma maneira do executivo e também o legislativo chegarem até essas demandas para ter uma formulação melhor com relação à lei orçamentária anual, para essa discussão. A gente vê que muito embora a gente fale em 4 bilhões 309 milhões de reais, a gente percebe que na execução do orçamento público o cobertor fica pequeno. Ou seja, aparentemente, quando você vê a grandiosidade do número demonstrado, 4 bilhões, você fala, puxa vida, mas é muito dinheiro. E a hora que você vai cobrir o corpo, né, ou seja, a hora que você vai cobrir as despesas com as receitas, você vê que as receitas são menores do que as despesas. E por que isso? É muita receita, mas é muita demanda muita também. Despesa. Uma cidade como Ribeirão Preto, que tem 700 mil habitantes, a gente está aí almejando no novo censo chegar a 750, 730 mil habitantes, você veja que há uma complexidade muito grande no executivo municipal. E existem secretarias que quase não têm percentual para investimento. Secretaria como Secretaria da Cultura, de Esporte, de Turismo, o percentual destinado a investimento é quase zero. Ou seja, você tem um valor destinado a essas secretarias no orçamento público, mas quase que todas essas receitas são vocacionadas para pagamento de despesas de custeio. Ou seja, o que são essas despesas de custeio? Locação, água, luz, telefone, verba com despesas de pessoal. E aí quando você vai ver, sobra pouquíssima coisa para investimento. E talvez aí possa ter uma importância a participação da comunidade nessa participação da formulação do orçamento público. Porque às vezes um pequeno valor a ser aplicado no esporte, né, para um segmento da sociedade lá no bairro da Zona Norte, ou talvez um pequeno percentual aplicado na Secretaria de Cultura ou de Turismo, seja de fundamental importância para poder formular políticas que não foram contempladas na peça orçamentária do Executivo. É uma discussão importante e fazendo assim uma análise, o senhor já está quase 6 anos como vereador, como é que o senhor avalia a destinação e especialmente o uso desse orçamento municipal? Paulo, você veja que
quando a gente vai falar em valores, você perceba a grandiosidade do investimento na saúde. Nós temos aqui em Ribeirão, para o orçamento de 2023, nós temos alocados para a Secretaria da Saúde 787 milhões de reais. Isso é para a saúde. Para a saúde. Para a educação, 749 milhões de reais. Então vamos pegar, de 4 bilhões 309 milhões, você tira 1 bilhão e 500 milhões de reais que vão ser alocados em saúde e educação, que há um percentual de investimento previsto pela Constituição Federal. Então, eu tenho visto algumas discussões, e quando a gente fala em discussões, a gente sempre tem à mente o orçamento da União, que é um orçamento da casa de R$ 1 trilhão, e tenho visto agora na campanha eleitoral especificamente, algumas propostas eleitorais dizendo que deveria haver uma maior margem de discricionariedade no orçamento público para que o próprio executivo pudesse fazer esses investimentos. Ou seja, quando você engessa determinadas pastas com investimento, é porque aquelas pastas, pela sua importância, ou seja, educação e saúde, elas precisam desses percentuais mínimos, né? Mas quando você fala em 749 milhões de reais investidos em educação, e você percebe que a educação não avança, né? Ou seja, aí você fala, mas falta dinheiro. Dinheiro mal Não gerido. falta dinheiro, não falta dinheiro. O que nós precisamos fazer é ter boas práticas da administração pública para que haja um gerenciamento desse recurso. Porque você fala, puxa vida, mas falta dinheiro. Quando você fala em 749 milhões de reais, você percebe que existe recurso. Pode até ser que esse recurso não seja suficiente, mas há um recurso necessário para que haja um investimento mínimo na educação. Então, o que nós precisamos é uma gestão pública com eficiência do recurso público. Até porque tem a questão que o senhor bem levantou do cobertor curto, né? Quanto você mais tiver eficiência no gasto, na gestão desse dinheiro, mais você consegue atingir seus objetivos. Não adianta ter esse orçamento todo, sendo que você tem um cobertor curto, você tem as demandas e não consegue sanar as demandas. Vira um saco sem fundo, né, vereador? Eu acredito que a gente tem avançado muito. E eu acho que você, cidadão, você, cidadã, tem uma importância fundamental na fiscalização da aplicação desses investimentos ou do recurso público. Qual é? Hoje a transparência. A Câmara avançou muito com relação à transparência na aplicação dos recursos públicos. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos, inclusive, notas de instituições de avaliação de transparência do serviço público péssima. A Câmara de Ribeirão Preto era muito mal avaliada. Nós evoluímos muito. Nós tivemos agora, o nosso presidente Maraca esteve no Tribunal de Contas do Estado, esteve em um simpósio, em um seminário, assinou convênio com o TSE. Então, eu acho importante que a Câmara tenha essa preocupação em dar transparência nos gastos públicos, seja do Legislativo, seja do Executivo. Porque quando o cidadão tem acesso ao gasto público, ou como é formulada essa pretensão de gasto do orçamento público, ele consegue ver se aquele dinheiro chegou, né, na formulação de políticas de saúde, de educação, de tapa-buraco, que a gente vê que Ribeirão tem uma fonte inesgotável de buraco, né? Quer dizer, vai recurso. É uma indústria do buraco. Então, eu acho muito importante, Paulo, que o cidadão possa acompanhar, através do site de transparência, seja da Câmara ou da Prefeitura, como é gasto o seu recurso que é pago com um recurso tributário ou com imposto que cada um paga em Ribeirão. Bom, o senhor comentou aí sobre a questão da cultura e do esporte, que são as menos favorecidas com relação ao orçamento. O senhor acredita que Ribeirão Preto tem fôlego para fazer um repasse mais direcionado para essas duas pastas? E eu complemento a questão do esporte. Esporte significa, às vezes, saúde, até como maneira de prevenção com relação à saúde. O senhor não acha que vale um olhar especial, principalmente para o esporte e para a cultura? Veja, nós falamos em 749 milhões para a educação e em 787 milhões para a saúde. Quando a gente fala em esportes, a gente fala em 17 milhões.
Se nós pegarmos o ano que tem 12 meses, dividirmos 17 por 12, a pasta do esportes vai receber em Ribeirão Preto um pouquinho mais do que 1.200.000, 1.300.000 por mês. E quando a gente fala em cultura e turismo, nós vamos ter alocados para essa pasta 27 milhões. Se dividirmos por 12, vai dar um pouquinho mais de 2 milhões por mês. Ou seja, é muito pouco. Então, isso tem que fazer ou exige do secretário da pasta uma mágica, ou seja, um esforço adicional para poder ir em busca de parcerias público-privadas, em parceria de bons projetos, porque você vê, com o recurso que é alocado no orçamento público, ele não vai conseguir gerir senão o custeio da sua pasta. Então, eu tenho absoluta certeza que o secretário de esportes, ele não tem nada de investimento. Então, o que ele tem que fazer? Tem que fazer boas parcerias, bons projetos, para ir atrás de captação de recursos da iniciativa privada para poder investir no segmento do esporte. Que, como você disse, ele é diretamente imbricado com a questão da cultura, da saúde, porque se você tem... mesmo educação. Da educação, né, com questão a criminalidade, você tira as pessoas da rua, você diminui as oportunidades. Gera oportunidades, né? Exato. Aliás, você diminui oportunidades deles serem, né, atraídos por coisa errada. Então, se você tem uma criança, um adolescente que está com uma boa prática de esporte, uma boa gestão de esporte, realmente ele vai ficar menos sujeito a ser cooptado pelas coisas erradas. Bom, o senhor tocou num ponto importante, as parcerias com o setor privado. Inclusive, a gente tem que lembrar que o senhor ajudou a questão do Parque Raia, ajudou com uma parceria, para a Praça da Bicicleta também. O caminho é esse, já que temos aí um orçamento ajustado, apertado, apesar dessa dinheirama toda, mas as demandas são grandes na nossa cidade, essa é uma solução para tentar amenizar essas questões. Veja, o Parque Raia, na minha primeira legislatura, nós fizemos uma parceria com uma consultora e agora foi anunciada uma nova parceria com uma empresa de cooperativa médica, né? E ele revitalizou o Parque Raia. E por que isso, Bahia? Porque a administração pública ela não tem mais braços para abraçar ou para suportar todas as demandas que lhes são submetidas. É uma bem simplesinha. Nós tínhamos problema com ração de peixe no Parque Raia. Ou seja, é uma preocupação, quer dizer, a Prefeitura Municipal ela tem preocupações muito maiores do que cuidar da ração do peixe do Parque Raia. Não que isso não seja importante, é muito importante. Mas a Prefeitura tem coisas muito mais importantes para se preocupar. Então, essas questões que são de menor importância na participação da presença do Estado, né, porque o Estado tem algumas áreas que são fundamentais à sua atuação, como, por exemplo, educação, saúde, segurança. Isso é obrigação do Estado, a própria Constituição fala disso, né? Então, eu acho que daquelas áreas em que é menos vocacionada a presença do Estado, é importante que a iniciativa privada também se disponha a ajudar. Ou seja, e aí que entra essa parceria público-privada, aonde o braço do Estado não alcança, que venha a iniciativa privada através do programa das parcerias com a Prefeitura Municipal, da manutenção de canteiros centrais, da manutenção de praça, da manutenção de parques públicos, porque aí sim a Prefeitura consegue cuidar daquilo que é essencial e a sociedade também cuidar daquilo que não é essencial, mas traz benefícios para a convivência em sociedade. Bom, o Legislativo também se ressente de ter um índice pequeno, quase nulo, de emendas sancionadas pelo Executivo para os orçamentos dos anos anteriores. Falta, na sua opinião, vereador, diálogo ou é natural esse peso da caneta do prefeito? Eu acho que as competências são atribuídas pela Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal. Nós não podemos nos descurar de que quem ganha as eleições nas urnas para implementar a sua política é o governo municipal. Sim. Ou seja, o prefeito ganhou com a plataforma dele. Até porque a gente percebe que há pouca ou quase nenhuma discricionariedade para o Poder Judiciário interferir no orçamento municipal.
Ah, mas o prefeito, ao invés de fazer um posto de saúde, ele optou por fazer um campo de futebol. Ele foi eleito para isso, né? E se há essa discricionariedade do Poder Executivo, é ele que deve implementar o orçamento público municipal. Mas me parece também que a Câmara Municipal ela tem obrigação de participar mais ativamente na formulação dessas propostas do orçamento público. E isso não tem acontecido, pelo menos nos 6 últimos anos que eu sou vereador. Ou seja, eu estou no 6º ano na Câmara e não vi esse diálogo com o Executivo. E aí eu vou entrar numa seara em que eu já fui um pouco questionado, mas eu acho que o debate não pode ser raso. Nós precisamos aprofundar o debate com relação às emendas impositivas. Vários municípios da região de Ribeirão Preto possuem as emendas impositivas, a União possui emenda impositiva, o Estado possui emenda impositiva e funciona muito bem. O que nós não podemos ter em conta é de que a gênese da corrupção no Poder Legislativo e Executivo foi por conta de emendas impositivas. Bom, mas então, se eu partir do pressuposto que todo mundo é desonesto, vamos fechar o Legislativo, vamos fechar o Executivo e vamos embora daqui. Né? Devolve para os índios, para os portugueses e vamos embora daqui. Não é assim. A gente tem que partir do pressuposto que as pessoas e que o relacionamento entre Executivo e Legislativo seja saudável. Então, a Lei Orgânica Municipal de Ribeirão Preto, ela não prevê emendas impositivas. Mas a Constituição Federal prevê. Ou seja, os deputados federais, eles possuem um percentual, e a Constituição Estadual também fixa esse percentual, com base na receita corrente líquida do ano anterior. Ou seja, vamos admitir que a gente pegue 1% da receita corrente líquida do ano anterior e coloque isso, transforme isso em emenda impositiva. Então, para a gente ter, às vezes, aí um número mais redondo, você pega 1 bilhão, ou 4 bilhões de reais, que seja o valor da receita corrente líquida do exercício anterior. Então, se você trabalhar com os números pelo princípio da simetria da Constituição Federal e Estadual, 1% seriam 40 milhões de reais. Né? Então, você pega 4 bilhões, 10% seriam 400 milhões, 1%, 40 milhões. Então, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a ser aprovado um eventual projeto a ser protocolado de emenda à lei orgânica, o vereador teria uma parte desses 40 milhões vocacionados para fazer emendas impositivas. Ah, mas veja bem, é 1% do orçamento do município. Ou seja, o prefeito municipal, o chefe de executivo, vai ter 99% da receita corrente líquida para poder manejar de acordo com a sua proposta de governo. E a Câmara vai ficar com 1%. Quer dizer, é um percentual absolutamente insignificante para uma proposta orçamentária. E aí você pode ter alguns requisitos, porque é competência privativa do Legislativo aprovar proposta de emenda à lei orgânica municipal. Então não haveria participação sequer do prefeito municipal a sancionar eventual emenda da lei orgânica. Então o Legislativo formula a proposta de emenda, aprova, ele mesmo promulga, a exemplo da mesa diretora do Congresso Nacional, que promulga as emendas constitucionais, não vai ao presidente sancionar. Então, de igual maneira, não vai ao prefeito a sanção à emenda à lei orgânica municipal. Então, eu acho que é uma proposta que não está descartada. Eu já conversei com alguns segmentos da sociedade civil, ainda há muito tabu, há muito folclore, que aí o vereador poderia gastar do jeito que ele quer, de maneira nenhuma. O vereador poderia fazer a emenda desse valor que a ele seria destinado, vamos colocar 40 milhões, seria pouco menos de 2 milhões para cada vereador, e aí ele pode indicar no orçamento público a rubrica em que isso seria gasto, e aí quem vai executar o orçamento não é o vereador, quem executa é o executivo. Então, o que ele vai ter que ver? Se essa emenda foi vocacionada de maneira correta, se aquela pessoa que vai ser beneficiária da emenda pode receber essa subvenção pública. Então, me parece que dá para avançar. Uma questão que eu vi, que é importante, primeira coisa, as pessoas falam muito sobre entidades assistenciais, porque o que termina acontecendo lá no Congresso Nacional é que os deputados federais, eles mandam dinheiro para a sua base eleitoral especificamente para
entidades assistenciais. E aí eles criam um nicho eleitoral, eles criam um curral eleitoral. Ou seja, mas você pode fazer uma emenda à lei orgânica suprimindo a possibilidade de destinar recurso a entidades assistenciais. Poxa, tá aí, ó, uma coisa que pode ser uma crítica construtiva. Não é só dizer, porque toda emenda impositiva gera corrupção. Não, vamos devagar. Então, por exemplo, uma observação que pode ser estudada em eventual projeto de emenda à lei orgânica é a seguinte: olha, não vamos permitir que sejam contempladas entidades assistenciais. Uma coisa boa. Okay. Ou, eventualmente, se puder ser destinado o recurso para uma entidade assistencial, você faz o seguinte, não permite que seja verba para custeio, ou seja, só de investimento. Então, dá para avançar nas discussões desse projeto. Tá certo, aí, portanto, recebemos hoje de maneira especial o vereador... Já acabou? Já acabou, meia horinha apenas, mas deu para a gente esmiuçar eu bem. vou fazer um requerimento do meu presidente Maraca para que a gente possa ocupar um pouco mais esse espaço, que eu acho importante. Prazer. Eu acho que meia hora, eu não sei se eu falo pouco. muito, eu não sei se eu falo muito ou se o que tema... é muito assunto para a gente debater, né, vereador? O tema é bacana, mas olha, fica aqui já o meu protesto, presidente Maraca, para que a gente possa fazer programas um pouco maiores, para que a gente possa debater, né, assuntos que são de importância relevante, para que o cidadão possa realmente ter conhecimento daquilo que é tratado nessa Casa Legislativa. E nós agradecemos aí a participação do vereador Renato Zuccolotto, muito obrigado, vereador. E já fica o convite, já que tem muito assunto para ser dito, uma próxima oportunidade, poder esmiuçar cada vez mais sobre a Comissão de Finanças aqui da Câmara Municipal. Voltamos na semana que vem com muito mais notícias do Legislativo aqui no seu Sala da Presidência. Até lá.